Meu povo, ela estava ali de joelhos na terra seca, segurando aquela carta amarelada nas mãos trêmulas. As lágrimas caíam que nem chuva em tempo de seca, molhando as palavras que mudaram tudo. Meu pai, aquele homem pobre que eu desprezei, era o dono de tudo isso. O vento levantou a poeira ao redor dela, e naquele momento, sozinha no meio do nada, ela entendeu o tamanho do que tinha perdido. Oxente, se soubesse antes. Meu povo, vou contar para vocês uma história que aconteceu lá no interior da Paraíba, numa fazenda chamada Santa Rita, no ano de 1987. Era um daqueles dias de calor de partir o coração, o sol queimava que nem ferro em brasa, e até os urubus voavam mais alto para fugir da quentura. E foi nesse dia que tudo começou a desabar na vida da menina mais mimada e orgulhosa de toda a região. Esperança Mendonça tinha 22 anos e era a filha única do coronel Mendonça, um fazendeiro que sofria em silêncio vendo a filha se transformar numa criatura vaidosa e arrogante. Oxente, essa moça era bonita que só vendo, cabelos pretos que brilhavam no sol, olhos verdes como água de rio limpo, mas o coração... o coração dela era seco que nem terra rachada, de tanta soberba. O povo da região conhecia ela, mas sussurravam pelas costas. Bonita por fora, feia por dentro. A casa grande da fazenda Santa Rita era um espetáculo de se ver, mas carregava o peso da solidão. Paredes grossas de tijolo que guardavam os segredos de uma família destroçada. A mãe tinha morrido de parto, deixando o coronel criando sozinho uma menina que virou um tormento. No quintal, os pés de manga choravam frutas que apodreciam no chão, porque nem os bichos se chegavam naquela casa carregada de tristeza. Mas naquele dia amaldiçoado, meu povo, a desgraça que rondava aquela casa ia estourar que nem boiada em disparada. O coronel Mendonça estava sentado na varanda, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que já tinha esfriado há tempo. O homem não conseguia beber nada, a garganta fechada de tanto sofrimento guardado. Ele sabia que a conversa que ia ter com a filha podia destruir de vez o pouco de família que ainda restava. Esperança, minha filha, venha cá que preciso falar. Uma coisa que está me matando por dentro, gritou com a voz embargada. Esperança apareceu na porta trajando um vestido azul da cidade, importado, que custou mais que o salário de 3 trabalhadores da fazenda. Ela desfilava pela casa como se fosse uma rainha, pisando forte, fazendo barulho de propósito para mostrar que era a dona daquele pedaço. O jeito dela era de quem nunca chorou uma lágrima de verdade, nunca sentiu fome, nunca conheceu o gosto amargo da decepção. O que foi agora, papai? Perguntou com aquele tom de enfado, como se a vida do pai fosse um incômodo na vida dela. Se jogou na cadeira sem delicadeza, pegou o leque e começou a se abanar com raiva, como se até o calor fosse culpa de alguém. O velho fazendeiro sentiu o peito apertar que nem torno de carpinteiro. As palavras pareciam pedras presas na garganta. Fia, seu velho pai tá doente. O coração não aguenta mais tanta tristeza. Você precisa casar, constituir família, antes que o senhor o quê? Ela interrompeu com impaciência, sem nem levantar os olhos do leque. Antes que eu vá desta para melhor e você fique sozinha no mundo, ele disse, e uma lágrima teimosa escorreu pela face enrugada. Já arranjei seu casamento com o José Santos, o Zé Caboclo. O leque parou de se mexer na mão dela. Esperança franziu a testa, sentindo um friozinho na barriga, desses que a gente sente quando presencia que vem coisa ruim pela frente. Casamento, papai? Mas eu ainda sou nova, tenho tempo. Não, minha filha, o tempo passa que nem água corrente e eu já encontrei o rapaz certo para você. Um cabra trabalhador honesto que vai cuidar bem de você. O coronel falava devagar, escolhendo cada palavra como quem pisa em terreno perigoso. E quem é esse rapaz? Esperança perguntou, mas já com aquele tom de quem não está gostando do rumo da conversa. É o José Santos, o Zé Caboclo. Você conhece ele? É filho do finado Joaquim Santos. Tem uma terrinha ali para as bandas do Riacho Seco. A voz do pai saía cada vez mais baixa, como se ele mesmo soubesse que aquelas palavras iam cair que nem bomba. Minha gente, foi como se um raio tivesse partido o céu em 2 bandas. Esperança largou o leque que voou longe, levantou da cadeira, num salto que nem onça ferida, e o grito que saiu da garganta dela ecoou por toda a fazenda. Zé Caboclo! Aquele miserável! O desespero tomou conta dela que nem enchente em rio seco.
As mãos foram para os cabelos, puxando, arrancando, como se quisesse arrancar também a dor da cabeça. O senhor enlouqueceu, papai. Enlouqueceu de vez eu me casar com aquele pobretão sujo, fedido, que nem chinelo decente tem no pé? O coronel se levantou cambaleando, o coração batendo descompassado, sentindo que ia desmaiar. Esperança, pelo amor de Deus, me escute. Não! Ela berrou que nem animal ferido e começou a andar de um lado para o outro que nem fera enjaulada. Eu não vou ouvir mais nada. O senhor quer me enterrar viva, quer me matar de desgosto. Eu nasci para ser rainha, não para ser mulher de um cabra que mal sabe escrever o próprio nome. As lágrimas desceram feito chuva de tempestade, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de ódio, de nojo, de revolta contra o mundo inteiro. Ela apontou o dedo tremendo para o pai. O senhor me odeia. Nunca me amou. Se amasse, não. Estava me condenando a essa desgraça. O velho homem sentiu o coração se partir ao meio. Esticou os braços trêmulos. Minha filha, você não sabe o que está dizendo. Sei sim, ela gritou, recuando que nem bicho acuado. Sei que o senhor quer me ver humilhada, rastejando na miséria. Quer me ver cozinhando feijão tropeiro, lavando roupa suja no riacho, parrindo filho atrás de filho naquela pocilga que ele chama de casa. A moça rodou que nem peão, apontando para a casa grande. Eu fui criada aqui, em meio ao luxo, ao conforto. Aprendi a ler em francês, a tocar piano. E o senhor quer que eu vire uma cabocla qualquer, uma mulher de roça, sem futuro, sem dignidade. E foi aí que ela cravou o punhal mais fundo. Aquele miserável do Zé Caboclo nem homem direito é. É um coitado. Um fracassado que nunca vai sair da lama onde nasceu. Prefiro morrer solteira a dar meu corpo para aquele nojento. O coronel cambaleou, segurou no peito, sentindo que o ar faltava. A filha continuou. Eu vou para a cidade grande. Vou me casar com um homem rico, educado, que me mereça. Não vou desperdiçar minha beleza, minha educação, com um verme daqueles. Esperança correu para dentro de casa, pisando que nem elefante bravo. Subiu as escadas gritando: eu odeio essa vida, odeio essa casa e odeio esse casamento maldito. Porta do quarto bateu com tanta força que as janelas tremeram. Lá dentro, ela se atirou na cama chorando que nem criança, mas de raiva pura, soqueando o travesseiro, esperneando que nem possessa. Não vou me casar, não vou, não vou, repetia entre soluços de ódio. Do lado de fora, o coronel caiu na cadeira que nem saco vazio, a mão no peito, lágrimas rolando pela barba branca. Olhou para o céu escurecendo e sussurrou: meu Deus, criei uma fera, que Deus me perdoe. E foi aí que ela cometeu o maior erro da vida. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você está gostando da nossa história, comente: meu povo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Meu povo, depois daquela tempestade de gritos e lágrimas, a fazenda Santa Rita ficou que nem cemitério de madrugada. O coronel Mendonça passou a noite inteira na varanda, olhando as estrelas e sentindo o peito doer que nem facada. As mãos tremiam quando ele levava a xícara de café à boca, e o coração batia descompassado que nem tambor quebrado. O homem sabia que estava morrendo aos poucos, e a única coisa que queria era ver a filha casada, protegida, antes de partir desta vida. Na manhã seguinte, quando o galo ainda nem tinha cantado, ele mandou Josefa, a empregada velha, levar um recado pro Zé Caboclo. Diga a ele que venha aqui hoje ao meio-dia. É sobre o casamento. A voz saía fraca, cansada, como se cada palavra custasse um pedaço da alma. Esperança tinha dormido mal, revirado na cama a noite toda que nem doente com febre. Quando acordou, os olhos estavam inchados de tanto chorar de raiva, e a cabeça latejava que nem tambor. Desceu as escadas pisando duro, querendo mostrar pro pai que a birra não tinha passado. Papai, ela disse com a voz cortante que nem navalha, espero que tenha mudado de ideia sobre essa loucura do casamento. O coronel olhou para a filha com uma tristeza tão funda que parecia poço sem fundo. Não mudei, fia, e hoje você vai conhecer o Zé direito. Ele vem almoçar aqui ao meio-dia. O grito que Esperança deu ecoou pela casa inteira. Eu não vou receber aquele miserável na minha casa. Ela bateu o pé no chão que fez tremer as louças da cristaleira. Mas o pai, pela primeira vez na vida, foi firme com ela. Vai sim, porque
Enquanto eu for vivo, quem manda aqui sou eu. E você vai tratar ele com respeito, ou então... A voz falhou, e ele teve que segurar na cadeira para não cair. Ou então o quê? Ela desafiou, mas vendo o pai quase desmaiando, sentiu um friozinho na barriga. Ou então você pode procurar outro lugar para morar. Ele sussurrou, e as palavras saíram como um lamento de alma penada. Esperança ficou branca que nem parede caiada. Nunca tinha visto o pai daquele jeito. Nunca tinha sido ameaçada de ser expulsa de casa. Por um momento, o orgulho tremeu dentro do peito dela, mas logo voltou mais forte que antes. Quando o sol chegou no meio do céu, queimando que nem ferro em brasa, apareceu Zé Caboclo na porteira da fazenda. Minha gente, o rapaz vinha a pé, levantando poeira da estrada, usando uma calça remendada, camisa que já foi branca, mas estava amarelada de tanto uso, e um chapéu de palha surrado que protegia o rosto queimado de sol. Já Zé Santos tinha 25 anos. Era alto, moreno, com mãos calejadas de tanto trabalho na roça. O rosto era bonito, mas marcado pelo sofrimento de quem conhecia a dureza da vida desde criança. Os olhos castanhos tinham aquela tristeza, mansa de quem aprendeu a sofrer calado, sem reclamar do destino. Quando ele se aproximou da casa, tirou o chapéu numa reverência respeitosa. Bom dia, Coronel Mendonça. A senhora Josefa disse que o senhor queria falar comigo. A voz era suave, educada, mas Esperança, que espiava da janela, sentiu nojo. Olhe só, murmurou para si mesma. Nem sapato direito tem no pé. Como o papai pode querer que eu me case com essa criatura? O coronel se levantou, cambaleando, e estendeu a mão. Entre, meu filho. Esperança, venha cá apresentar seu futuro marido. O constrangimento que tomou conta do terreiro era de cortar com faca. Esperança desceu as escadas que nem rainha ofendida, o queixo erguido, os olhos faiscando desprezo. Quando parou na frente de Zé Caboclo, o olhou de cima a baixo com tanto nojo que o rapaz baixou a cabeça envergonhado. É ele? Ela perguntou para o pai, como se Zé fosse um animal que estivessem oferecendo para ela. É esse miserável que o senhor quer enfiar na nossa família? Zé Caboclo sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não disse nada. Apenas segurou o chapéu com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. O coronel fechou os olhos, sentindo o coração dilacerar. Esperança, pelo amor de Deus. Não, ela explodiu novamente. Olhem para ele, olhem para essas roupas, esse cheiro de suor e terra, essas mãos sujas. Ela apontou para o rapaz como se ele fosse algo repugnante. Eu estudei, eu tenho educação. E o senhor quer que eu me rebaixe a esse nível? Zé Caboclo levantou os olhos devagar, e pela primeira vez na vida, Esperança viu dor verdadeira no olhar de alguém. Era uma dor profunda, de quem estava sendo humilhado na frente de outras pessoas, de quem estava tendo seus sentimentos pisoteados como se fossem lixo. Desculpe o incômodo, coronel, ele disse com a voz embargada. Eu não sabia que a moça não queria, eu não vou incomodar mais. E quando ele começou a se virar para ir embora, aconteceu algo que ninguém esperava. O coronel Mendonça começou a chorar. Não era choro de tristeza comum. Era choro de desespero, de um pai vendo tudo desmoronar. Zé, meu filho, não vá embora, ele implorou. Ela não sabe o que está dizendo. É uma menina mimada, criada longe dos sofrimentos da vida. Esperança sentiu uma pontada estranha no peito, vendo o pai daquele jeito, mas o orgulho era mais forte. Papai, pare de passar vergonha. Esse cabra não serve nem para limpar nossos sapatos. Foi aí que Zé Caboclo se virou devagar, olhou bem nos olhos dela e disse com uma dignidade que ninguém esperava. A senhora está certa, dona Esperança. Eu sou pobre mesmo, uso roupa remendada, tenho as mãos calejadas de trabalho. Mas uma coisa eu sei, nunca humilhei ninguém, nunca pisei no sofrimento dos outros. Ele colocou o chapéu na cabeça e continuou. A senhora pode desprezar minha pobreza, mas eu não desprezo sua riqueza. Só tenho pena de um coração que não conhece a compaixão. Esperança ficou muda, como se tivesse levado um tapa na cara. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito, com aquela serenidade que doía mais que qualquer grito. Zé Caboclo se despediu do coronel. Obrigado pela consideração, seu coronel. Que Deus abençoe a sua família. E saiu andando devagar, levantando poeira na estrada, levando consigo a última esperança do velho fazendeiro. O coronel desabou na cadeira, a mão no peito, respirando com dificuldade. Minha filha, o que eu fiz de errado?
Esperança, ainda tremendo de raiva, gritou: "Fez tudo certo, papai. Livrou nossa família dessa praga." Mas no fundo do peito algo incomodava. Talvez fosse o jeito digno com que o rapaz tinha saído ou as palavras sobre compaixão. Ela balançou a cabeça, expulsando esses pensamentos. "Não", murmurou. "Eu mereço coisa melhor." Mas o que ninguém sabia era quem realmente era aquele cabra. Minha gente, 2 semanas depois daquela humilhação terrível que Esperança fez com o coitado do Zé Caboclo, a moça não conseguia tirar da cabeça as palavras que ele tinha dito sobre compaixão. Mas ao invés de amolecer o coração, aquilo só fez crescer mais a revolta dentro dela. "Como é que aquele miserável teve coragem de me dar lição de moral?" resmungava toda hora, andando de um lado para o outro da casa que nem fera enjaulada. O Coronel Mendonça estava cada dia pior, o peito doendo, a respiração curta, passando as noites em claro na varanda. O homem não comia direito, só vivia de café preto e da esperança de ver a filha casada antes de morrer. "Meu Deus", orava baixinho, olhando para o céu estrelado, "me dê forças para aguentar até ver essa menina com juízo." Foi numa manhã de sábado, quando o sol mal tinha nascido, que chegou na fazenda um rapaz de carro importado, buzinando que nem doido. Esperança correu para a janela e o coração disparou. Era Ricardo Almeida, aquele playboy filho de comerciante rico de Recife, que ela tinha conhecido numa festa meses atrás. Ricardo era bonito que só vendo, alto, cabelos lisos penteados com brilhantina, sempre usando roupas caras da cidade grande. Tinha 28 anos, falava de boca cheia sobre os negócios do pai, e passava a vida gastando dinheiro em festa e mulheres. O tipo de homem que Esperança achava que merecia. "Esperança, minha linda", ele gritou descendo do carro, abrindo os braços que nem ator de cinema. "Vim buscar você para fugir comigo para a capital." O coração dela saltou que nem passarinho solto da gaiola. Ali estava sua salvação, sua chance de escapar daquela vida de tédio no interior, longe do pai doente e dos planos de casamento com pobretões. "Ricardo", ela gritou da janela, acenando que nem criança. "Espere aí que já desço." Ela se arrumou às pressas, vestiu o melhor vestido, passou o batom vermelho, perfume francês, e desceu correndo. Quando o coronel viu a filha sair de casa, naquele alvoroço o coração gelou na peito. "Aonde você pensa que vai, menina?" perguntou com a voz fraca, se apoiando no batente da porta. "Vou para onde eu deveria ter ido há muito tempo, papai." Ela respondeu com a voz cheia de maldade. "Para longe desta vida de roça, deste povo ignorante, destes casamentos ridículos que o senhor quer me enfiar goela abaixo." Ricardo se aproximou, com aquele sorriso safado que enganava as moças. "Coronel, vim pedir a mão da sua filha. Quero me casar com ela em Recife, dar a ela a vida que merece." O velho fazendeiro olhou bem nos olhos daquele rapaz e viu o que Esperança não conseguia enxergar: falsidade, interesse, maldade disfarçada de charme. "E como é que você pretende sustentar minha filha, rapaz?" "Ah, coronel", Ricardo riu com desdém. "Meu pai tem 3 lojas na capital, apartamento na Boa Viagem, carro importado. Esperança vai viver como uma rainha." Esperança se agarrou no braço de Ricardo que nem náufrago se agarra em tábua. "Tá vendo, papai? Esse é o tipo de homem que eu mereço, não aquele fracassado do Zé Caboclo." O coronel sentiu o mundo desabar. A filha única, criada com tanto carinho, estava escolhendo o caminho da perdição. "Esperança, minha filha, esse rapaz não presta. Eu conheço os homens, sei quando alguém não tem boas intenções." "O senhor não conhece nada", ela gritou, e aquelas palavras perfuraram o coração do pai que nem lança. "O senhor vive neste fim de mundo, sem saber como é a vida lá fora. Ricardo me ama de verdade." Ricardo fingiu indignação. "Coronel, o senhor está ofendendo minha família. Somos pessoas respeitáveis de Recife." "Pessoas respeitáveis não roubam filhas dos pais no meio da madrugada", o velho respondeu, mas a voz já saía fraca, cansada de tanto sofrer. "Não estou sendo roubada", Esperança berrou. "Estou escolhendo meu destino. Estou fugindo desta prisão." Ela apontou para casa, para a fazenda, para tudo ao redor. "Eu odeio esta vida. Odeio este lugar. E se o senhor não abençoar meu casamento, eu vou embora assim mesmo." O coronel cambaleou, segurou no peito, sentindo que o coração ia parar. "Fia, pelo menos espere conhecer melhor esse rapaz. Fique mais um pouco." "Não!" ela gritou que nem possessa. "Já perdi tempo demais neste buraco. Ricardo, vamos embora agora."
Ela correu para dentro de casa, jogou algumas roupas numa mala, pegou as joias que a mãe tinha deixado e voltou correndo. O pai estava apoiado na parede, branco que nem fantasma, lágrimas rolando pelo rosto enrugado. Esperança. Se você for embora assim, não sei se meu coração aguenta. Ela parou por um segundo, vendo o sofrimento do pai, mas o orgulho e a vaidade falaram mais alto. O senhor vai ficar bem, papai. Quando eu estiver rica e feliz em Recife, o senhor vai entender que eu estava certa. Ricardo pegou a mala dela, abriu a porta do carro que nem cavalheiro de filme. Vamos, minha princesa. Sua nova vida te espera. Quando o carro saiu levantando poeira, o coronel Mendonça caiu de joelhos no terreiro, as mãos no chão seco, chorando que nem criança. Meu Deus, onde perdi minha filha? Perdi tudo. Josefa, a empregada velha, veio correndo e ajudou o patrão a se levantar. Coronel, não chore não. Essa menina vai voltar. A vida vai ensinar ela. Não vai dar tempo, Josefa. Ele sussurrou, sentindo a vida escapar. Não vai dar tempo. Enquanto isso, no carro que corria para Recife, Esperança olhava pela janela vendo o sertão ficar para trás, sentindo-se livre que nem pássaro. Finalmente. Suspirou, se aconchegando no banco de couro. Agora sim vou ter a vida que sempre mereci. Ricardo sorriu de lado, já planejando como ia se aproveitar daquela moça ingênua. Pode deixar, minha linda. Em Recife você vai conhecer o verdadeiro luxo. Mas enquanto eles se afastavam rumo à capital, lá no Riacho Seco, Zé Caboclo estava trabalhando na terra com as mãos sangrando, o coração partido, mas sem perder a dignidade. Ele não sabia que naquele exato momento, uma carta importante chegava nos correios da cidade, uma carta que ia mudar tudo. Enquanto isso, lá no interior, algo estava mudando. Minha gente, enquanto Esperança se divertia nos salões de Recife, achando que tinha encontrado o paraíso na terra, lá no interior da Paraíba, as coisas começaram a ficar estranhas. E quando eu digo estranhas, é porque no sertão, meu povo, qualquer mudança vira assunto de comadre para comadre, de cerca para cerca. O coronel Mendonça estava definhando que nem planta sem água. Depois que a filha foi embora, o homem não. Era mais o mesmo. Passava os dias sentado na varanda, olhando para a estrada de terra na esperança de ver Esperança voltando, mas só via a poeira levantar quando algum carro passava. Josefa vivia preocupada, fazendo chá de erva cidreira para o patrão, tentando convencer ele a comer alguma coisa. Coronel, ela dizia com aquela voz mansa de quem já viu muito sofrimento na vida. A senhora Esperança vai voltar, menina criada. Com o mimo sempre volta para o colo do pai, mas o velho só balançava a cabeça, sentindo o peito apertar. Não vai dar tempo, Josefa. Meu coração tá cansado demais. Foi numa quinta-feira de manhã que Dona Cícera, a vizinha mais fofoqueira da região, apareceu na fazenda Santa Rita, com os olhos arregalados que nem pires. Coronel Mendonça, o senhor precisa ver o que está acontecendo lá para as bandas do Riacho Seco. O velho levantou a cabeça, tentando se interessar por alguma coisa. O que foi, Dona Cícera? É sobre o Zé Caboclo, coronel. Coisa mais estranha. Ontem de noite eu vi 3 caminhões subindo a estrada que vai para a terra dele. 3 caminhões grandes, daqueles que carregam coisa pesada. Josefa parou de varrer o terreiro, prestando atenção na conversa. O coronel franziu a testa. Caminhões? Que tipo de caminhões? Oxente, coronel, caminhões cheios de material de construção, cimento, tijolo, telha, madeira, e uma coisa que me deixou cabreirada. Tinham homens de terno e gravata, daqueles da cidade grande medindo terra com uns instrumentos esquisitos. O coração do coronel deu uma batida mais forte. Homens de terno? No Riacho Seco? Pois é, e tem mais. Dona Cícera se aproximou, baixando a voz que nem quem conta segredo. O Joaquinzinho, filho do seu Otávio, disse que viu o Zé conversando com esses homens. E sabe o que é mais estranho? O rapaz não parecia nem um pouco nervoso, como se soubesse de tudo o que estava acontecendo. Josefa largou a vassoura e veio para perto. Dona Cícera, a senhora tem certeza do que está dizendo? Tenho sim. E olhe só que coincidência. Ontem chegou uma carta registrada para ele nos Correios. Dona Lourdes, que trabalha lá, disse que era de uma empresa grande de Recife, dessas que mexem com petróleo e terra. O coronel sentiu um arrepio subir pela espinha. Petróleo? No Riacho Seco? Dona Cícera, a senhora está exagerando. Exagerar nada, coronel. E tem mais coisa. A Zefinha, que mora ali perto,
Disse que desde semana passada tem gente diferente aparecendo na propriedade do Zé. Engenheiros pelo jeito das roupas e dos carros, e todos tratam ele com um respeito danado. O silêncio tomou conta da varanda. O coronel tentava processar aquelas informações, mas a cabeça doía. O pensamento estava confuso de tanto sofrimento. E sabe o que mais me intriga? Dona Cícera continuou, se abanando com o chapéu. O Zé não mudou nada no jeito dele. Continua usando as mesmas roupas simples, trabalhando na roça com as próprias mãos, cumprimentando todo mundo com humildade. Mas tem algo diferente nele, como se ele soubesse de algo que nós não sabemos. Josefa balançou a cabeça pensativa. Águas que correm por baixo fazem mais barulho que as de cima, minha comadre. É isso mesmo. Dona Cícera bateu palma. E olhe só, hoje cedo eu vi ele saindo de casa montado num cavalo, mas não era o cavalinho magro de sempre. Era um animal. Bonito, bem tratado, selado com arreio novo. Aonde será que um cabra pobre arruma dinheiro para um arreio daqueles? O coronel se levantou devagar da cadeira, a curiosidade lutando contra o cansaço. Vocês acham que... Eu não acho nada, coronel. Dona Cícera interrompeu. Mas uma coisa eu sei. No sertão, quando as coisas começam a mudar assim, de repente, é porque tem coisa grande por trás. Naquele momento, como se o destino quisesse confirmar as palavras dela, apareceu na estrada uma caminhonete preta, dessas que só gente importante usa. O veículo parou na porteira do Riacho Seco e desceram 2 homens de terno com maletas na mão. Tá vendo? Dona Cícera sussurrou. Homens de negócio não sobem serra de barro para visitar pobretão. Tem coisa aí. O coronel sentiu o coração apertar por motivos diferentes agora. E se ele tinha julgado mal o rapaz? E se Zé Caboclo não era só um lavrador simples como parecia? Josefa, sempre sábia, disse baixinho. Coronel, o senhor lembra do que sua afinada esposa sempre falava? Não julgue o livro pela capa, porque as melhores histórias às vezes vêm em capa simples. Mas se for verdade o que vocês estão pensando, o coronel murmurou, sentindo um peso terrível no peito. Então o senhor perdeu a chance de unir sua família com alguém especial. Dona Cícera completou. E sua filha, coitada da Esperança, se soubesse... O velho fazendeiro caiu pesadamente na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. O peso da descoberta era maior que seus ombros conseguiam carregar. Toda aquela humilhação que Esperança tinha feito com Zé Caboclo, toda aquela arrogância, e agora descobria que talvez o rapaz fosse... Meu Deus! Ele gemeu baixinho. O que nós fizemos? Dona Cícera se levantou ajeitando a saia. Coronel, a vida tem dessas surpresas. Às vezes o que parece pedra é diamante e o que parece ouro é só lata pintada. Quando ela foi embora, o coronel ficou sozinho com Josefa, os dois olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. No ar, pairava uma pergunta que doía mais que qualquer ferida. Quem realmente era José Santos? E lá no Riacho Seco, Zé Caboclo atendia os homens de terno na varanda de sua casa simples, discutindo números que fariam qualquer pessoa desmaiar de susto. Mas ele mantinha a mesma humildade de sempre, oferecendo café coado na panela de barro, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas a verdade, meu povo, era maior que qualquer um imaginava. Minha gente, 6 meses se passaram desde que Esperança fugiu para Recife, achando que tinha encontrado o príncipe encantado. Mas a vida, essa professora cruel, estava preparando para ela uma lição que ia doer mais que ferro em brasa na pele. Em Recife, no apartamento chique da Boa Viagem, Esperança acordou naquela manhã de terça-feira sentindo uma náusea terrível. Correu para o banheiro e vomitou que nem doente de morte. Quando se olhou no espelho, viu que o rosto estava pálido, os olhos fundos, e uma certeza apavorante tomou conta do peito. Ela estava esperando um filho. Ricardo! Ela gritou, cambaleando de... Volta para o quarto. Ricardo, preciso falar com você. Mas quando chegou no quarto, encontrou apenas uma carta em cima da cama. Com as mãos tremendo que nem folha no vento, ela abriu e leu as palavras que iam despedaçar sua vida. Esperança, me cansei dessa brincadeira. Você foi divertida por um tempo, mas agora tenho coisas mais importantes para fazer. As roupas que você gosta podem ficar. Considere um presente de despedida. Não tente me procurar. Ricardo. O grito que saiu da garganta dela ecoou pelo apartamento vazio que nem alma penada. Ela caiu de joelhos no chão frio
segurando a carta contra o peito, sentindo o mundo desabar que nem casa de areia. Não, não, isso não pode estar acontecendo. As lágrimas vieram que nem chuva de tempestade. Esperança chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta ficar seca, até o corpo não aguentar mais. Ali, sozinha naquele apartamento, que não era dela, grávida de um homem que a tinha usado e jogado fora que nem lixo, ela entendeu o que era desespero de verdade. 3 dias depois, quando o dono do apartamento chegou cobrando aluguel, Esperança descobriu que Ricardo nunca tinha pago nada. A senhorita tem até amanhã para sair, o homem disse sem piedade. Ou eu chamo a polícia. Com as poucas roupas que tinha e o coração destroçado, Esperança pegou o ônibus de volta para o interior. A viagem durou 8 horas de sofrimento, vendo pela janela a paisagem mudar da cidade grande para o sertão seco. A cada quilômetro que passava, sentia a vergonha crescer no peito que nem tumor. Quando o ônibus parou na cidade pequena mais próxima da fazenda, ela desceu que nem fantasma. Tava magra, pálida, com olheiras fundas, usando um vestido simples que uma vizinha em Recife tinha dado por pena. Nada daquela moça sobrava da princesa do sertão que tinha saído de casa 6 meses atrás. Pediu carona numa caminhoneta que saía para o lado da fazenda Santa Rita. O motorista, um senhor bondoso que conhecia a família, ficou chocado quando reconheceu ela. Menina, você tá bem? Cadê aquele rapaz que levou você embora? Ele teve que viajar a trabalho. Ela mentiu, baixando a cabeça de vergonha. Quando chegou na porteira da fazenda, Esperança parou e respirou fundo. Como ia explicar para o pai? Como ia contar que tinha sido enganada, usada, abandonada? Como ia dizer que estava grávida e sozinha? Ela subiu a estrada de terra batida que conhecia desde criança, mas agora cada passo doía que nem espinho. Quando avistou a casa grande, viu o pai sentado na varanda, mais magro, mais curvado, parecendo ter envelhecido 10 anos em 6 meses. O Coronel Mendonça levantou os olhos e quando viu a filha, o coração quase parou. Aquela não era a moça orgulhosa que tinha saído de casa. Era uma sombra, uma criatura quebrada, carregando nas costas o peso da derrota. Esperança? Ele chamou, com a voz embargada, se levantando devagar da cadeira. Ela parou no pé da escada da varanda e não conseguiu subir. As lágrimas começaram a rolar que nem rio depois da chuva. Papai, eu me enganei com tudo. O velho homem desceu os degraus cambaleando e abriu os braços. Esperança se jogou no peito do pai e chorou que nem criança, sentindo que nem todos os desculpa do mundo iam apagar o mal que tinha feito. Filha, minha filha, o coronel murmurava, acariciando os cabelos dela que agora estavam sem brilho. O que fizeram com você? Entre soluços, ela contou tudo. Como Ricardo a tinha enganado, como tinha sido abandonada, como descobriu que estava esperando um filho. A cada palavra sentia o pai estremecer de dor. E agora, papai? Ela perguntou, erguendo o rosto molhado de lágrimas. O que eu vou fazer? Quem vai querer uma mulher como eu? O coronel segurou o rosto da filha entre as mãos trêmulas. Você é minha filha, e isso não vai mudar nunca. Vamos dar um jeito. Josefa apareceu na porta, viu a cena e veio correndo. Menina Esperança, graças a Deus você voltou. Mas quando viu o estado da moça, o coração apertou. Nos dias que se seguiram, a notícia da volta de Esperança se espalhou pela região que nem fogo em pasto seco. As comadres sussurravam pelos cantos. Voltou diferente, coitada. Deve ter sofrido muito na cidade grande. E foi numa dessas tardes de conversas na pracinha que Dona Cícera soltou a informação que fez Esperança sentir que o chão se abria debaixo dos pés. Sabem a novidade sobre o Zé Caboclo? Descobriram petróleo nas terras dele. O rapaz tá rico que só vendo. Esperança, que passava na hora, parou seca que nem estátua. O quê? Perguntou com a voz rouca. Pois é, minha filha, aquele rapaz que você desprezou tanto, descobriu que era dono de um tesouro debaixo da terra. Agora tem empresa grande querendo fazer negócio com ele. Dizem que ele pode ficar milionário. O mundo girou ao redor de Esperança. As pernas ficaram bambas, o coração disparou e pela primeira vez na vida, ela entendeu o que significava a ironia do destino. Tinha desprezado um homem pobre que se tornou rico para correr atrás de um falso rico que a deixou na miséria. E foi nesse momento de desespero que ela descobriu: minha gente. Depois que Esperança ouviu sobre o petróleo nas terras do Zé Caboclo,
Ela não conseguiu mais comer, dormir ou ter um minuto de paz. Ficou que nem alma penada andando pela casa, o pensamento martelando sem parar. Como fui tão cega? Como desprezei aquele homem? A barriga já começava a crescer e a cada dia que passava, a vergonha aumentava junto. O coronel tentava consolá-la, mas o próprio coração dele estava despedaçado vendo a filha naquele estado de desespero. As duas dores se juntaram numa só: o arrependimento dela e a culpa dele por não ter insistido mais no casamento. Foi numa manhã de domingo, quando o calor já rachava o chão desde cedo, que Esperança não aguentou mais. Vestiu um vestido simples, cobriu a cabeça com um lenço e decidiu ir até a feira da cidade para descobrir por conta própria o que realmente estava acontecendo com José Santos. A feira estava movimentada que só vendo, cheia de gente comprando, mantimento, conversando, fofocando sobre a vida alheia. Esperança se escondeu atrás da barraca de frutas da dona Militana e ficou ouvindo as conversas das comadres. Oxente, dona Lourdes, a senhora viu o movimento na terra do Zé Caboclo? Perguntava uma senhora gorda se abanando com o chapéu. Vi sim, comadre. Parece um formigueiro. Caminhão indo, caminhão vindo. Máquinas grandes que fazem barulho que nem trovão, respondeu a outra balançando a cabeça admirada. E os homens de terno que apareceram lá? Dizem que são de uma empresa Petroleum de São Paulo, daquelas que mexem com petróleo. Esperança sentiu o estômago revirar. Petróleo? São Paulo? Aquele rapaz simples que ela havia humilhado estava lidando com empresas grandes? Pois é, comadre. E sabe o que mais me impressiona? O Zé não mudou nada no jeito dele. Continua cumprimentando todo mundo, comprando na bodega do seu Antônio, indo ao culto na igrejinha como sempre fez. É verdade. Domingo passado, ele estava lá no banco da frente cantando os hinos que nem sempre cantou, usando a mesma roupa de sempre. Se eu não soubesse que ele tá rico, nunca ia desconfiar. Uma terceira comadre se chegou perto, baixando a voz que nem quem conta segredo. Mas vocês sabem quanto dizem que ele vai ganhar com esse negócio do petróleo? Quanto, dona Zefinha? Milhões, comadres, milhões! Dizem que a empresa quer fazer um contrato de 20 anos com ele. O homem vai ficar mais rico que fazendeiro de gado. E Esperança teve que se apoiar na barraca para não cair. Milhões! O homem que ela chamou de miserável ia ganhar milhões? E pensar que a filha do coronel Mendonça desprezou aquele rapaz, uma das mulheres comentou, fazendo Esperança gelar de vergonha. Pois é, agora ela voltou da cidade grande toda, acabada, coitada. Dizem que tá esperando o filho e o pai da criança sumiu no mundo. A vida dá muitas voltas, não é mesmo? Ela que se achava princesa, agora tá na situação que tá. E o Zé, que ela achou que não prestava, virou um homem rico da noite pro dia. Esperança não aguentou mais escutar. Saiu da feira correndo, tropeçando nas pedras da rua, sentindo que o mundo inteiro ria da cara dela. Quando chegou em casa, estava chorando que nem criança perdida. Filha, o que aconteceu? O coronel perguntou, vendo o estado dela. Papai, ela soluçou, caindo numa cadeira. Eu cometi o maior erro da minha vida. O Zé Caboclo, ele vai ficar milionário. Descobriram petróleo na terra dele. O velho homem fechou os olhos, sentindo uma dor profunda no peito. Eu sabia, murmurou. Como assim sabia? Dona Cícera já tinha me contado sobre o movimento lá na propriedade dele. Eu desconfiava que havia algo importante acontecendo. Esperança se levantou num salto, os olhos ardendo de desespero. Então por que não me disse? Por que deixou eu ir embora com aquele vagabundo do Ricardo? Por que você não quis escutar, filha? Você estava cega de orgulho, surda de vaidade. Quando uma pessoa não quer ouvir, não adianta gritar no ouvido. Dela, as palavras do pai doeram que nem tapa na cara, mas ela sabia que eram verdade. Tinha sido orgulhosa demais, preconceituosa demais, vaidosa demais. Passou a semana inteira pensando, arquitetando, tentando encontrar uma forma de se aproximar. De Zé Caboclo novamente. Ele tem que me perdoar, pensava. Agora que descobri quem ele realmente é, preciso conquistá-lo de volta. Na sexta-feira de manhã, se arrumou com o melhor vestido que tinha. Penteou os cabelos, passou o batom e saiu em direção ao riacho seco. O coração batia disparado, as mãos suavam frio, mas a ganância falava mais alto que a vergonha. Quando chegou perto da propriedade de Zé, ficou boquiaberta. Onde antes tinha apenas uma casinha simples de taipa,
Agora havia uma movimentação impressionante. Máquinas grandes, homens trabalhando, cercas novas e, no meio de tudo, José Santos supervisionando as obras com a mesma calma de sempre. Ela se aproximou devagar, o coração martelando no peito. Quando Zé a viu, parou o que estava fazendo e veio em sua direção. O rosto dele não mostrava raiva, mas também não mostrava alegria. Dona Esperança, ele disse, tirando o chapéu numa reverência respeitosa. Como vai a senhora? A gentileza dele, depois de tanta humilhação, fez o coração dela se apertar. Zé, eu vim falar com você sobre nós. Ele a olhou com aqueles olhos castanhos que guardavam tanta sabedoria. Sobre nós, Dona Esperança? Mas nunca houve um nós. A senhora deixou bem claro que eu não servia para a senhora. Mas agora é diferente. Agora eu entendo que me enganei, que você sempre foi especial. Zé Caboclo sorriu com tristeza. A senhora só está dizendo isso porque soube do petróleo, não é? Antes, quando eu era só um lavrador pobre, eu não prestava. Agora que descobriu que posso ficar rico, eu virei interessante. Esperança sentiu o rosto queimar de vergonha, mas insistiu. Não é isso, Zé, eu sempre gostei de você, só que a senhora gostava mais do dinheiro. Ele completou, sem maldade, mas com uma firmeza que cortou como navalha. Zé, por favor, eu tô grávida, sozinha, sem ter pra onde ir. Você sempre foi um homem bom, de coração generoso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ela com compaixão. Dona Esperança, eu vou ajudar a senhora porque sou cristão e não deixo ninguém passar necessidade. Mas entre nós dois, nunca vai haver nada além disso. E foi aí que ela entendeu o tamanho da besteira que fez. Minha gente, depois daquela conversa no Riacho Seco, Esperança voltou para casa que nem bicho ferido. As palavras de Zé Caboclo ecoavam na cabeça dela que nem sino de igreja. A senhora só está dizendo isso porque soube do petróleo. Era a verdade mais crua que alguém já tinha jogado na cara dela, e doía que nem sal em ferida aberta. Mas a curiosidade e o desespero eram maiores que a vergonha. Ela precisava saber mais, precisava entender como aquele pobretão que desprezara tinha se tornado um dos homens mais ricos da região. Foi aí que decidiu procurar seu Antônio, dono da bodega, que conhecia a vida de todo mundo naquelas bandas. No final da tarde, quando o sol já estava se pondo atrás das serras, Esperança chegou na bodega de seu Antônio. O homem era baixinho, barrigudo, com bigode grisalho e olhos espertos que viam tudo o que acontecia na região. Boa tarde, seu Antônio. Ela disse, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Boa tarde, menina Esperança. Como vai? Ouvi dizer que você voltou da cidade grande. Ela baixou a cabeça, sentindo o peso da vergonha. Voltei sim, seu Antônio, e queria perguntar uma coisa pro senhor, sobre o Zé Caboclo. Os olhos do velho comerciante brilharam com interesse. Ah, o Zé, que história, menina, que história impressionante. O senhor pode me contar? Eu preciso saber como ele ficou rico assim de repente. Seu Antônio se acomodou na cadeira, atrás do balcão, como quem vai contar uma história longa. Sente aí que vou te contar uma coisa que vai deixar você de boca aberta. Esperança puxou uma cadeira, o coração batendo que nem tambor. Conte, por favor. Começou há uns 2 anos, menina. O Zé vivia trabalhando naquelas terras que o finado pai dele deixou, lá no Riacho Seco. Terra seca, difícil, que mal dava para tirar o sustento. Mas ele nunca desistiu, sempre acreditando que Deus tinha um propósito para a vida dele. O comerciante parou para acender o candeeiro, que à tarde já estava escurecendo. Um dia, ele estava cavando um poço porque a água estava escassa demais. Cavou, e quando chegou numa certa profundidade, ao invés de água, começou a sair um líquido escuro, fedorento. Esperança se inclinou para frente, absorvendo cada palavra. Petróleo, exato. Mas o Zé, coitado, não sabia o que era aquilo. Ficou até bravo pensando que tinha estragado o poço. Foi quando apareceu um engenheiro de uma empresa que estava fazendo pesquisa na região. E aí que a vida do Zé mudou para sempre, menina. O engenheiro quase desmaiou quando viu aquele petróleo brotando do chão. Chamou a empresa. Vieram outros especialistas. Fizeram teste atrás de teste. Seu Antônio fez uma pausa dramática, bebendo um gole de café. E sabe o que descobriram? Que debaixo daquelas terras secas tinha uma das maiores reservas de petróleo do Nordeste. Coisa de fazer inveja aos poços do Rio Grande do Norte. O mundo girou ao redor de Esperança.
Ela segurou na cadeira para não cair. Quanto ele vai ganhar? Menina, prepare o coração. A empresa fez uma proposta que deixaria qualquer um rico para 7 gerações. 25 milhões de reais só na assinatura do contrato. E mais um percentual de tudo que for, extraído pelos próximos 30 anos. Esperança sentiu que ia desmaiar. 25 milhões? 30 anos de porcentagem? O homem que ela humilhou, chamou de miserável, era na verdade um futuro multimilionário? Mas sabe o que mais me impressiona no Zé? Seu Antônio continuou. Mesmo sabendo que ia ficar podre de rico, ele não mudou nada no jeito dele. Continua vindo aqui comprar o quilo de açúcar, o pacote de café, pagando tudo certinho como sempre fez. Ele não ostenta nada. Nada, menina. Tá construindo uma casa melhor, isso sim, mas sem luxo exagerado. Disse que quer ajudar. Os vizinhos. Construir uma escola para a molecada da região. Uma casinha de saúde para as pessoas não precisarem ir para a cidade quando ficam doentes. Cada palavra era como uma facada no coração de Esperança. Enquanto ela sonhara com luxo e ostentação, Zé pensava em ajudar os outros. Enquanto ela desprezara a humildade dele, ele planejava fazer o bem. Seu Antônio. Ela perguntou com a voz embargada. O Zé, ele comentou alguma coisa sobre o casamento que meu pai propôs? O velho comerciante ficou em silêncio por um momento, olhando para ela com compaixão. Menina, vou ser franco contigo. Depois daquela humilhação que você fez com ele, na sua casa o Zé ficou muito machucado. Falou comigo que nunca tinha se sentido tão pequeno na vida. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Esperança. Ele disse alguma coisa a mais. Disse que aprendeu uma lição importante naquele dia, que o coração das pessoas mostra quem elas realmente são, e que mesmo se ficasse rico, ia lembrar sempre de como foi tratado quando era pobre. O punhal entrou mais fundo no peito dela. Quer dizer que ele nunca vai me perdoar. Seu Antônio suspirou fundo. Menina, o Zé não é homem de guardar rancor, mas ele é esperto demais para não ver as intenções das pessoas. Se você voltou agora, depois de saber da riqueza dele, ele vai entender que não é amor verdadeiro. Esperança se levantou cambaleando, as pernas bambas, o coração despedaçado. Seu Antônio, o senhor acha que eu ainda tenho alguma chance? O homem balançou a cabeça tristemente. Menina, chance todo mundo tem, mas não chance de conquistar o coração dele por interesse. Talvez chance de pedir perdão, de mostrar que aprendeu com os erros, de provar que mudou de verdade. E como eu provo isso? Ora, menina, isso só você pode descobrir. Mas uma coisa eu sei, se você chegou até aqui correndo atrás dele por causa do dinheiro, já começou errado. Esperança saiu da bodega tropeçando, a cabeça rodando com todas aquelas informações. 25 milhões. O homem que ela desprezou ia ganhar 25 milhões só na assinatura. E ela tinha perdido tudo por orgulho, por vaidade, por não saber enxergar o valor verdadeiro das pessoas. Quando chegou em casa, encontrou o pai na varanda, mais magro e abatido que nunca. Papai, ela disse, caindo de joelhos ao lado da cadeira dele. Eu descobri tudo sobre o Zé Caboclo. Ele vai ficar milionário, papai. Milionário de verdade. O coronel Mendonça olhou para a filha com uma tristeza infinita. E agora você quer correr atrás dele, não é? Eu preciso tentar, papai. Preciso pelo menos pedir perdão. Filha, o velho disse com a voz fraca. Você pode pedir perdão, isso é direito seu, mas não se iluda achando que pode apagar o passado. Algumas feridas são profundas demais. Foi aí que ela entendeu o tamanho da besteira que fez. Minha gente, 3 semanas se passaram desde que Esperança descobriu a verdade sobre a riqueza de Zé Caboclo, e ela não tinha mais sossego, nem de dia, nem de noite. A barriga já estava bem aparente, o coração vivia apertado de angústia, e os dias se arrastavam que nem anos. Foi quando chegou a notícia que ia despedaçar de vez o que restava do coração dela. Dona Cícera chegou na fazenda Santa Rita numa manhã de sábado, ofegante que nem cavalo depois de corrida, trazendo uma informação que fez o sangue de Esperança gelar nas veias. Coronel, Esperança, ela gritou antes mesmo de chegar na varanda. Vocês não vão acreditar no que eu venho contar. O coronel, que a cada dia ficava mais fraco e abatido, se levantou devagar da cadeira. Esperança, que estava bordando roupinhas, de nenê com as mãos tremendo de nervosismo, largou tudo e correu para ouvir. O que foi, Dona Cícera? Aconteceu alguma coisa?
O coronel perguntou, pressentindo que a notícia não seria boa. Coronel, o Zé Caboclo vai se casar. As palavras caíram que nem raio em dia de sol. Esperança sentiu as pernas bambas. O mundo girando ao redor, o coração parando dentro do peito. O quê? Ela conseguiu sussurrar. É verdade. A noiva é Maria José, filha do seu Geraldo lá de Campina Grande. Uma moça linda, educada, filha de comerciante. E sabe o que é mais doloroso? Eles se conheceram na igreja durante um culto. Esperança caiu pesadamente na cadeira, as mãos indo para o peito, como se tentasse segurar o coração que queria saltar para fora. Não pode ser verdade. É sim, minha filha. O casamento já está marcado. Vai ser mês que vem, numa festa linda que vai durar 3 dias. O Zé mandou fazer convites para toda a região. O coronel viu a filha ficar branca que nem lençol, lavado, e o próprio coração dele apertou de dor. Dona Cícera, a senhora tem certeza disso? Tenho sim, coronel. Eu mesma vi quando eles foram na cidade escolher aliança. Que casal bonito. Ela, uma moça decente, de família de bem. Ele, agora um homem rico, mas continuando humilde. Parece que foram feitos um para o outro. Cada palavra era como espinho cravando na alma de Esperança. Ela se levantou num impulso, o desespero tomando conta de todo o ser. Não, isso não pode acontecer. Eu preciso falar com ele. Preciso impedir esse casamento. O coronel tentou segurar a filha. Esperança, pelo amor de Deus, não faça isso. Você só vai passar mais vergonha. Eu não me importo com vergonha, papai. Não posso deixar ele se casar com outra. Não quando eu descobri que ele é o homem da minha vida. Dona Cícera balançou a cabeça tristemente. Menina, você só descobriu que ele é o homem da sua vida depois que soube que ele estava rico. Isso não é amor, é interesse. Não é interesse. Esperança gritou que nem possessa. Eu sempre gostei dele, só que estava confusa, cega pelo orgulho. Esperança. O pai implorou, vendo que ela estava perdendo o juízo. A moça já aceitou o pedido dele. Eles se amam de verdade. Você não tem direito de atrapalhar a felicidade deles. Mas Esperança não escutava mais ninguém. A única coisa que martelava na cabeça dela era: ele vai se casar com outra. Vai se casar com outra. No dia seguinte, que era domingo, ela se arrumou com o melhor vestido que tinha. Tentou disfarçar a barriga com um chale e saiu de casa decidida a fazer o maior escândalo da vida dela. Sabia que Zé costumava ir ao culto na pequena igreja da comunidade. E foi lá que decidiu confrontá-lo. Quando chegou na igrejinha, o culto já tinha começado. Ela entrou que nem furacão, não se importando que todas as cabeças se virassem para olhar. No banco da frente, viu Zé Caboclo sentado ao lado de uma moça linda, de cabelos castanhos e sorriso doce. Era Maria José, a noiva. O coração de Esperança explodiu de ciúme e desespero. Quando o pastor terminou de falar, ela se levantou e gritou bem alto: Zé Caboclo, eu preciso falar com você. Um silêncio de morte tomou conta da igreja. Todas as pessoas se viraram, boquiabertas, vendo a filha do coronel Mendonça fazendo aquele escândalo num lugar sagrado. Zé se levantou devagar, o rosto mostrando tristeza e constrangimento. Dona Esperança, por favor, não faça isso aqui. Este é um lugar de adoração. Eu não me importo, ela berrou, caminhando pelo corredor da igreja que nem doida. Você não pode se casar com ela. Não pode. Maria José olhava a cena sem entender, mas vendo o sofrimento no rosto do noivo, levantou e tocou no braço dele. José, quem é essa moça? É uma conhecida que está passando por dificuldades. Ele respondeu baixinho, tentando proteger tanto a noiva quanto Esperança do constrangimento. Zé. Esperança gritou ainda mais alto, parando bem na frente dele. Eu tô grávida, sozinha. Você não pode me abandonar assim. O grito ecoou pela igreja inteira. As pessoas começaram a murmurar escandalizadas. Zé ficou vermelho de vergonha, mas manteve a calma. Dona Esperança, a senhora sabe que essa criança não é minha. E a senhora também sabe que nunca houve nada entre nós além da humilhação que a senhora me fez passar. Mas agora é diferente. Agora eu te amo de verdade. Agora sei quem você realmente é. Maria José olhou para o noivo, depois para a Esperança e entendeu tudo. Com a sabedoria que só as mulheres têm, ela viu que aquela moça estava desesperada não por amor, mas por ter perdido a chance de se casar com um homem rico. José, ela disse com voz suave, vamos sair daqui. Esta moça precisa de ajuda, não de escândalo.
Zé assentiu, pegou a mão da noiva e começou a caminhar em direção à saída. Esperança, vendo que estava perdendo a última chance, se atirou nos pés dele, se agarrando na calça que nem criança. Zé, por favor, eu imploro, não me abandone, eu vou mudar, vou ser a mulher que você merece. O constrangimento era tanto que as pessoas começaram a sair da igreja, não aguentando presenciar tamanha humilhação. Zé se abaixou, ajudou Esperança a se levantar e olhou nos olhos dela com uma compaixão infinita. Esperança, eu vou orar por você. Vou pedir a Deus para lhe dar paz e sabedoria, mas entre nós nunca haverá nada. Você precisa aceitar isso e seguir sua vida. Ele saiu da igreja de mãos dadas com Maria José, deixando Esperança sozinha no meio do corredor, chorando que nem criança perdida, cercada apenas pelos olhares de julgamento das pessoas que restaram. Quando chegou em casa, o coronel estava na varanda esperando, e só de olhar para a cara da filha, entendeu que ela tinha feito a maior besteira da vida. Papai, ela soluçou se jogando nos braços dele. Eu perdi tudo por orgulho, e agora não tem mais volta. E quando ela leu aquelas palavras, o mundo desabou. Minha gente, depois daquela humilhação terrível na igreja, Esperança chegou em casa que nem alma sem dono. O coronel Mendonça olhou para a filha e viu que ela tinha tocado o fundo do poço da vergonha. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, o rosto inchado, e no peito carregava o peso de todos os erros que tinha cometido na vida. Por 3 dias ela não saiu do quarto, não comeu direito, só chorava e dormia. O pai batia na porta. Josefa levava comida, mas Esperança não queria ver ninguém. A barriga já estava bem grande, o bebê mexendo, e ela se sentia a criatura mais desgraçada da face da terra. Foi numa quinta-feira de manhã, quando o galo ainda nem tinha cantado direito, que o coronel Mendonça começou a passar mal. Josefa ouviu uns gemidos vindo do quarto dele e correu para ver o que estava acontecendo. Encontrou o velho homem com a mão no peito, suando frio, a respiração entrecortada. Coronel, o que está acontecendo? Ela gritou desesperada. O coração... Josefa, tá doendo que nem punhal. Acho que chegou minha hora, a gritaria acordou Esperança, que veio correndo para o quarto do pai. Quando viu o estado dele, sentiu que o mundo ia desabar de vez. Papai, não me deixe sozinha, não agora. Eles conseguiram levar o coronel para a cama, mas ele estava muito fraco. Com a voz saindo que nem sussurro, ele chamou a filha. Esperança, venha cá. Preciso te contar uma coisa, antes que seja tarde. Ela se ajoelhou do lado da cama, segurando a mão gelada do pai. O que é, papai? Fale. Na gaveta da escrivaninha tem uma carta que chegou 3 meses atrás. Uma carta do Zé Caboclo. Eu guardei porque você não estava aqui, mas agora você precisa ler. O coração dela disparou. Uma carta do Zé? Leia, minha filha. Leia e entenda o que eu sempre soube, mas nunca consegui te explicar. Com as mãos tremendo que nem folha no vento, Esperança foi até a escrivaninha e abriu a gaveta. Lá estava uma carta amarelada, com o nome dela escrito numa letra caprichada. Quando abriu, reconheceu a caligrafia de José Santos e começou a ler em voz alta. Querida Esperança, escrevo esta carta sabendo que provavelmente nunca chegará às suas mãos, mas preciso colocar para fora tudo o que tenho guardado no coração. Há tanto tempo, quando seu pai me propôs o casamento, eu fiquei feliz que nem passarinho solto da gaiola. Não porque eu queria me casar com uma moça rica, mas porque desde criança eu nutria um sentimento especial por você. Lembra quando éramos pequenos e brincávamos juntos no terreiro da casa do seu tio? Você era a menina mais linda que meus olhos já viram, e eu, mesmo sendo só um garoto pobre, sonhava um dia poder ser digno de você. Quando crescemos e as diferenças sociais ficaram mais claras, eu me afastei. Sabia que um caboclo como eu não tinha direito de sonhar com a filha do coronel Mendonça. Mas o coração, esse coração teimoso, nunca parou de carregar esse amor silencioso. Por isso, quando seu pai me procurou, eu achei que Deus tinha ouvido minhas orações. Acreditei que talvez houvesse uma chance de você descobrir que por trás das roupas remendadas e das mãos calejadas, havia um homem que a amava com toda sinceridade. Mas no dia do nosso encontro, quando vi o desprezo nos seus olhos, quando ouvi as palavras duras que saíram da sua boca, eu entendi que tinha me iludido. Você me olhava como se eu fosse um inseto,
uma criatura desprezível que tinha ousado sonhar alto demais. Esperança, eu não fiquei com raiva de você naquele dia. Fiquei com o coração partido, mas entendi que cada pessoa vê o mundo de um jeito diferente. Você tinha sido criada numa realidade diferente da minha, e era natural que não conseguisse enxergar além das aparências. O que você não sabia, e que eu jamais contaria por orgulho, é que mesmo sendo pobre, eu já tinha descoberto algo importante nas minhas terras. Uns meses antes do nosso encontro, cavando um poço, eu achei petróleo. Já tinham vindo engenheiros, já tinham feito teste, já sabiam que eu tinha uma fortuna debaixo dos pés. Mas eu quis que você me aceitasse por quem eu era, não pelo que eu tinha. Queria que você visse o homem, não o dinheiro. Por isso nunca contei para ninguém sobre a descoberta, só para o seu pai, que prometeu guardar segredo até eu decidir o que fazer. Quando você me rejeitou daquele jeito, eu entendi que mesmo se você soubesse da riqueza, não seria amor verdadeiro. Seria interesse e conveniência. E isso eu não queria para minha vida nem para a sua. Agora ouvi dizer que você foi embora da cidade grande com um rapaz. Espero que seja feliz de verdade. Espero que encontre alguém que a ame do jeito que você merece ser amada. E que você aprenda a amar também, não pelas aparências, mas pela essência. Eu vou ficar rico, isso é verdade. Mas a riqueza não vai mudar quem eu sou por dentro. Vou continuar sendo o mesmo José Santos que você desprezou. Só que agora com condições de ajudar as pessoas que precisam. Talvez um dia você entenda que o amor verdadeiro não escolhe classe social, não olha para a conta bancária, não se importa com roupa cara ou casa grande. O amor verdadeiro vê o coração, a alma, o caráter da pessoa. Desejo a você toda a felicidade do mundo, mesmo sabendo que nunca poderei fazer parte dela. Com carinho e sem rancor, José Santos. Quando Esperança terminou de ler, a carta escorregou das mãos dela e caiu no chão. O silêncio no quarto era de cortar com faca. Ela olhou para o pai, que estava com os olhos cheios de lágrimas, e sentiu que o mundo inteiro tinha desabado na sua cabeça. Papai, ele já sabia que ia ficar rico. Quando me pediu em casamento, sabia, minha filha, e escolheu não contar. Para você. Queria ser amado por quem era, não pelo que tinha. As lágrimas de Esperança começaram a cair que nem chuva de tempestade. Meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? Você seguiu o coração orgulhoso ao invés do coração sábio, o coronel murmurou, sentindo a vida escapar. Devagar, papai, ele me amava, se ele me amava de verdade, desde criança. E eu destruí tudo. Destruí o amor mais puro que alguém já sentiu por mim. Ela se jogou no chão, segurando a carta contra o peito, chorando que nem criança. Por que o senhor não me mostrou essa carta antes? Por que deixou eu cometer essa loucura? Porque você não ia entender, filha. Ia achar que era mentira, a estratégia dele para te conquistar. Você só podia entender depois de sentir na pele o que é ser rejeitada, humilhada, desprezada. A verdade doía que nem ferro em brasa. Esperança entendeu que tinha perdido não apenas um homem rico, mas o único homem que tinha amado de verdade na vida. Enquanto ela correu atrás de ilusões e aparências, José Santos guardou um amor sincero por anos e anos. Papai, o que eu faço agora? Como eu vivo sabendo que desprezei o amor da minha vida? O coronel estendeu a mão trêmula e acariciou o rosto da filha. Você aprende, minha filha. Aprende com a dor, cresce com o sofrimento e tenta ser uma pessoa melhor daqui, pra frente. E quando esse bebê nascer, você ensina a ele tudo o que você aprendeu com seus erros. Esperança chorou até não ter mais lágrimas. Ali, segurando aquela carta, entendeu que tinha jogado fora a chance de ser verdadeiramente feliz. José Santos não era apenas um homem rico, era um homem de caráter, de coração nobre, que amou mesmo quando ela não merecia ser amada. E agora ele ia se casar com outra, uma mulher que soube enxergar o valor dele sem precisar ver primeiro o tamanho da conta no banco. Meu Deus, ela sussurrou olhando para o teto. Como alguém pode ser tão cega, tão orgulhosa, tão estúpida? O coronel fechou os olhos, sentindo que sua missão na terra estava chegando ao fim. Pelo menos conseguiu fazer a filha entender a verdade. Antes de partir, minha gente, 3 dias depois que Esperança leu aquela carta que despedaçou seu coração, o coronel Mendonça entregou sua alma ao Criador. Foi numa manhã de domingo, quando o sol nascia dourado sobre o sertão, que o velho homem fechou os olhos para sempre, levando consigo o peso de ter visto a filha aprender as lições mais duras da vida. Esperança
agora com 7 meses de barriga. Ficou sozinha na fazenda Santa Rita, com apenas Josefa para lhe fazer companhia. O funeral foi simples, como o coronel tinha pedido, mas doloroso que nem espinho no coração. Ela chorou não só a morte do pai, mas também a morte de seus sonhos, de sua inocência, de sua arrogância. Durante os meses que se seguiram, enquanto esperava o bebê nascer, Esperança se transformou. A dor tinha virado professora, e ela finalmente estava aprendendo as lições que a vida tentava ensinar há tanto tempo. Começou a ajudar Josefa nos afazeres da casa, a cozinhar no fogão a lenha, a cuidar dos animais do quintal. Josefa, ela, disse numa tarde enquanto peneirava feijão no terreiro: agora eu entendo por que meu pai insistia tanto no casamento com Zé Caboclo. Ele enxergava o que eu não conseguia ver. A velha empregada, que tinha virado mais mãe que funcionária, assentiu com sabedoria. Menina, seu pai conhecia o coração das pessoas. Ele via que o Zé era um homem de bem, mesmo quando o menino não tinha um tostão no bolso. O bebê nasceu numa noite de chuva, quando os trovões ecoavam pelo sertão que nem tambores do céu. Era um menino lindo, de olhos claros como os da mãe, e Esperança o chamou de João, em homenagem ao avô. Quando segurou o filho nos braços, pela primeira vez, sentiu que tinha ganhado um propósito novo na vida. Meu filho, ela sussurrou, olhando para o rostinho pequeno, eu vou te ensinar tudo o que aprendi com meus erros. Você vai crescer sabendo que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Os anos passaram devagar, mas com uma paz que Esperança nunca tinha conhecido antes. Ela criou João com humildade, ensinando o menino a respeitar todas as pessoas independente da classe social. A fazenda Santa Rita, mesmo diminuída, ainda dava o sustento necessário e mãe e filho viviam dignamente. Zé Caboclo se casou com Maria José numa festa linda que durou 3 dias. Como Dona Cícera tinha falado, Esperança não foi ao casamento, mas orou pela felicidade do casal, pedindo a Deus que abençoasse a união deles. Era o mínimo que podia fazer por um homem que tinha amado com tanta pureza. Com o passar dos anos, José Santos se tornou realmente um dos homens mais ricos do Nordeste. Construiu escolas, postos de saúde, ajudou centenas de famílias. Sua generosidade se tornou lenda na região, e todos falavam dele como um exemplo de como usar a riqueza para fazer o bem. Esperança acompanhava de longe essas notícias, sentindo no peito uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque reconhecia a grandeza do homem que um dia desprezara. Tristeza porque sabia que podia ter sido parte daquela história de amor e generosidade. Quando João completou 5 anos, numa tarde de setembro, mãe e filho estavam no terreiro quando viram uma caminhonete se aproximando da fazenda. O coração de Esperança disparou quando reconheceu quem vinha dirigindo. Era José Santos. Ele desceu do veículo que nem sempre fazia, com humildade, tirando o chapéu, cumprimentando respeitosamente. Mas agora estava diferente. As roupas eram melhores. O rosto tinha a confiança de quem venceu na vida, mas os olhos continuavam tendo aquela bondade de sempre. Boa tarde, Dona Esperança, ele disse, parando a uma distância respeitosa. Boa tarde, Zé, ela respondeu, a voz saindo embargada. Como vai? Como está Maria José? Estamos bem, graças a Deus. Ela está esperando nosso segundo filho. Ele sorriu com ternura, falando da esposa. Vim aqui porque soube que seu pai faleceu e queria apresentar meus pêsames e também, ele hesitou, queria conhecer seu filho. João, curioso, se escondeu atrás da saia da mãe, espiando o homem bonito que tinha chegado numa caminhonete reluzente. João, Esperança chamou com suavidade. Venha cá, meu filho. Este é o seu José, um homem muito bom que foi amigo do seu avô. O menino se aproximou devagar e Zé se abaixou na altura dele. E aí, campeão, como você tá? Tô bem, João respondeu tímido. O senhor é rico mesmo como todo mundo fala? Zé riu olhando de relance para Esperança. Sou abençoado, meu filho. Deus me deu mais do que eu merecia. E o senhor vai dar dinheiro para minha mãe? Ela às vezes fica triste quando olha as contas. Inocência da criança fez um silêncio constrangedor descer sobre os adultos. Esperança ficou vermelha de vergonha. João, não se mete na conversa dos adultos. Mas Zé se levantou devagar, os olhos cheios de compaixão. Esperança, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só falar. Não por outras razões,
Mas porque somos vizinhos, porque crescemos na mesma terra. Ela balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Obrigada, Zé. Mas a gente tá bem. Eu aprendi a me virar. Aprendi a dar valor nas coisas simples da vida. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou baixinho. Você leu a carta que escrevi? Li, ela sussurrou. E as lágrimas começaram a rolar. Li e entendi que fui a mulher mais tola que já pisou nesta terra. Perdi o homem mais íntegro, mais bondoso, mais amável que eu podia ter conhecido. Esperança? Não, Zé. Deixe eu falar. Ela respirou fundo, juntando coragem. Eu quero pedir perdão. Não perdão para tentar algo entre nós, porque sei que isso nunca vai acontecer. Mas perdão pela humilhação, pela crueldade, pela cegueira. Você merecia ser tratado com respeito e eu te tratei como se fosse nada. José Santos olhou para ela por um longo momento, vendo a transformação verdadeira que o sofrimento tinha. Operado naquela mulher. Esperança, eu perdoei você no mesmo dia que me rejeitou. Nunca guardei rancor, nunca desejei que você sofresse. Eu sei, e isso torna tudo ainda mais doloroso. Você sempre foi um homem melhor do que eu merecia. Eles ficaram ali no terreiro da fazenda Santa Rita, dois adultos que um dia poderiam ter sido felizes juntos, mas que o destino e as escolhas erradas separaram para sempre. Entre eles, brincava João, uma criança inocente que não entendia o peso da história que seus olhos infantis presenciavam. Zé, Esperança disse finalmente, eu quero que você saiba que torço pela sua felicidade, de coração mesmo. Você encontrou uma mulher que soube te valorizar desde o começo, e isso me deixa feliz. E você? Você tá feliz? Ela olhou para o filho, depois para o céu azul do sertão, depois de volta para ele. Eu tô em paz, Zé. Aprendi que felicidade não é ter tudo o que a gente quer, mas querer o que a gente tem. Meu filho me ensina todo dia o que é amor verdadeiro, e isso tem sido suficiente. José Santos assentiu, compreendendo que Esperança tinha realmente mudado. Que Deus abençoe você e o João, ele disse, colocando o chapéu na cabeça. Zé, ela chamou quando ele já estava quase chegando na caminhonete. Obrigada. Pelo quê? Por ter me amado quando eu não sabia o que era amor. Mesmo que eu não tenha correspondido. Ter sido amada por alguém como você foi o maior presente que recebi na vida. Ele sorriu com aquela tristeza mansa que ela se lembrava de quando eram jovens. E obrigado a você por ter me ensinado que amor verdadeiro é querer o bem da pessoa amada, mesmo quando esse bem não inclui a gente. A caminhonete se afastou levantando poeira na estrada e Esperança ficou ali com João, vendo o homem que poderia ter sido seu marido desaparecer no horizonte. Mas não havia mais desespero no coração dela, nem arrependimento que dilacerasse a alma. Havia apenas a paz de quem aprendeu finalmente o que realmente importa na vida. Mamãe, João perguntou puxando a saia dela, por que você está chorando? Não é tristeza, meu filho. Ela respondeu, limpando as lágrimas. São lágrimas de gratidão, por ter aprendido que o amor verdadeiro às vezes dói, mas sempre ensina. E ali, no terreiro da fazenda Santa Rita, onde tudo começou com orgulho e terminou com sabedoria, Esperança Mendonça entendeu que havia conquistado algo mais valioso que qualquer riqueza. A capacidade de amar sem egoísmo, de aceitar sem amargar e de ensinar a seu filho que o verdadeiro valor de uma pessoa mora no coração, não no bolso. O sertão continuava seco, o sol continuava quente, mas a vida tinha ganhado um significado diferente. Um significado que só quem paga o preço da sabedoria consegue entender. Meus queridos ouvintes, chegamos ao final desta história que nos ensina uma das lições mais dolorosas e importantes da vida. O verdadeiro valor das pessoas não está naquilo que elas possuem, mas naquilo que elas são. Esperança Mendonça pagou o preço mais alto que alguém pode pagar. Perdeu o amor verdadeiro por causa do orgulho e do preconceito. Mas sua dor não foi em vão. Através do sofrimento, ela descobriu que a riqueza do coração vale mais que todo o ouro do mundo, e que humildade é a maior fortuna que uma pessoa pode ter. Quantas vezes nós também julgamos as pessoas pela aparência? Quantas oportunidades perdemos por causa do orgulho? Quantos Zés Caboclos desprezamos em nossas vidas sem saber que por trás da simplicidade havia um coração de ouro? Reflita comigo. Será que você não está fazendo os mesmos erros de Esperança?
Será que não está valorizando as coisas erradas e desprezando o que realmente importa? A vida está tentando te ensinar alguma coisa através das dificuldades que você enfrenta. É hora de mudar. É hora de parar de julgar pelas aparências, de dar valor às pessoas certas, de escolher a humildade ao invés do orgulho. Não espere perder tudo para aprender o que Esperança aprendeu. Comece hoje a enxergar com os olhos do coração. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu alguma situação da sua própria vida, então faça parte da nossa família. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante como esta. E clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. O milionário que salvou a enfermeira de uma vida de sofrimento na roça, uma nova história dramática que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir ainda mais sobre os mistérios da vida e do coração humano. Não pare de crescer, não pare de aprender. E lembre-se sempre, o verdadeiro tesouro da vida está dentro de você.